conversando aqui com os meninos, né? Mais uma vez, falando que aqui é a professora Bruna. E hoje nós vamos fechar aqui os contratos de colaboração, direito contratual mercantil. Nós vamos ver aqui o contrato de franquia. Hoje a nossa aula é só sobre franquia. Recomendei a leitura do André Santa Cruz, curso de Direito Empresarial, volume único, que está disponível na biblioteca virtual, lá no capítulo 6. Mas eu vou mostrar aqui para vocês algumas obras um pouco mais específicas sobre franquia também. A franquia, né? Na verdade, ela é uma área que está crescendo bastante, é uma área que o empreendimento tá só em ascensão, né? Até porque pela facilidade que a franquia nos traz, né? Um contrato de franquia, ele já vem ali com a questão da engenharia, do marketing, da organização de pessoas, já vem com a estrutura, já vem com a publicidade. A franquia, ela já traz ali um poder de mercado, uma clientela, porque a marca dela tem um certo respaldo, né? Então, a franquia é muito interessante para quem quer empreender. E hoje nós temos as micro franquias, né? Essas grandes empresas que trabalham com franquia, elas começaram a visualizar ali a crise de 2008 em diante, e aí elas começaram a elaborar pequenos pacotes de franquia muito interessante. Então, hoje nós temos franquias aí a partir de R$ 5.000, né? As micro franquias vão até R$ 90.000. Então, é uma área interessante para vocês aí quando forem atuar, né? Quem sabe fazer aí um parecer, quando pintar no seu escritório alguma coisa nesse sentido, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela do material da nossa aula de hoje. Já está disponível lá na plataforma do aluno, né? Lá no AVA. Bom, então vamos lá, franquia, né? O franchise. Vamos lá estudar o que seria esse contrato de franquia. Vocês já sabem que os contratos de colaboração eu sempre vou ter um colaborador e um fornecedor. O fornecedor é sempre o peixe grande, né? Já o colaborador vai ser o nosso empreendedor, aquela pessoa que quer aquele empreendimento. Então, olha só, aqui no nosso contrato de franquia, eu coloquei aqui até alguns exemplos. Veja bem, aqui no contrato de franquia eu tenho o fornecedor, eu tenho a grande empresa e eu tenho o colaborador, que vai ser o nosso pequeno, né? Então, olha só, eu tenho lá em cima a empresa O Boticário, eu tenho lá em cima o McDonald's, o Burger King, eu tenho lá em cima a Cacau Show. E aqui, como colaborador, eu vou ter aquele empreendedor, aquele pequeno empresário, que às vezes nem é tão pequeno assim, né? O maior, o maior a pessoa assim, que tem a maior rede de franquias hoje no estado de Goiás é um dentista de 37 anos e ele é dono de 80% das Subways do estado de Goiás, né? Ou seja, ele foi abrindo uma franquia da Subway atrás da outra. Visionário, né? Ele trouxe a Subway quando não tinha nada nesse sentido no estado de Goiás. Então, o que eu quero falar para vocês nós temos aqui o nosso fornecedor, que vai ser a empresa grande, que está atrás de expandir o seu mercado, de ampliar a sua clientela, de alavancar suas vendas, de levar o poder de mercado, de elevar a questão da sua marca. Então, ele vai atrás de parceiros, ou seja, de colaboradores, que são as franquias. O sistema de franquia é muito interessante, é muito bom para o empreendedor, para o pequeno empresário, exatamente porque ele não vai ter que ter todo aquele trabalho de ir atrás de um cliente, de ir atrás de uma marca, de uma publicidade, enfim, né? Olha, o cara tem uma franquia do McDonald's, ele não preocupa nem com uma propaganda na televisão, né? Porque o próprio McDonald's faz isso. Então, a parte de publicidade é muito forte, a parte de engenharia é muito forte, o fornecedor, ele já vai chegar para você ali com todo o layout, com toda a estrutura. Às vezes, ele leva o próprio pessoal dele para montar ali toda a estrutura, né? Bom, então, esses aqui serão os tópicos que nós vamos ver rapidamente. Bibliografia, origem, legislação, conceito, contrato, circular de ofertas e franchise no Brasil. Meus amigos, olha só, a circular de oferta é o tema mais importante de todo o contrato de franquia. É o único contrato que eu tenho a circular de oferta. É o único contrato que eu vou ter o pré-contrato falando
de toda a proposta do negócio, que eu vou ter acesso a balanço, que eu vou ter acesso a receita, que eu vou ter acesso a poder de mercado, a estudo de mercado. Olha, é vantagem eu abrir essa franquia em Anápolis? Não, é vantagem eu abrir essa franquia em Goiânia? É vantagem eu abrir essa franquia em Silvânia? Então, assim, a empresa, ela tem uma preocupação com a marca dela. Então, ela já vai fazer todo esse estudo para você e já vai tudo aqui na circular de oferta. Então, a franquia é o único contrato de colaboração que tem, né, essa possibilidade. E tem até prazo. Se você não entrega a circular de oferta, o contrato pode ser até nulo. Percebe? Então, ele traz um resguardo maior. Então, bora lá, né? Vamos lá. Bibliografia recomendada. Olha, além da professora, a senhora indicou o André Santa Cruz. Indiquei. O André Santa Cruz, o livro dele é manual. Então, assim, se você quer só recapitular, o livro dele é bom, né? O André Santa Cruz é um doutrinador excelente para recapitular, porque um volume é manual, né? Rapidão ali você lê a matéria. E como vocês estão no nono período, já viram, então por isso que eu não aprofundei tanto nos conteúdos. Mas, professora, não, eu quero aprofundar aqui no direito de franquia. Então, eu aconselho o Fran Martins, eu gosto muito do Fran Martins para todos os contratos de colaboração. O Fábio Lhou Coelho, né, nosso queridinho do AB, a gente sempre tem que passar pelo Fábio Lhou Coelho. E quem quiser aprofundar, estudar um pouquinho mais sobre franquia, né, às vezes quer atuar na área aqui do franchising, né? Olha, o Tomás Savreda, ele tem artigos muito interessantes, muito voltados para a questão da franquia e principalmente para o lado do franqueado, que é o menorzinho, que é o colaborador, né? Porque geralmente quando nós atuamos mais para o lado do franqueado. Essas empresas, as franqueadoras, né, elas já têm ali o seu departamento jurídico, enfim. Então, quando aparece, pelo menos assim, na minha vivência da advocacia, quando aparece a questão da franquia, 99% é pelo lado do franqueado. Então, é uma literatura do Savreda voltado para o franqueado. É muito interessante a obra dele, tá? Bom, eu só alento vocês, né, da questão aqui do ano da obra, porque como a franquia mudou no final do ano, mudou ali em dezembro de 2019, cuidado se a doutrina for de 2019 para trás. Nas doutrinas de 2019, eles já tinham ali a lei em andamento, então eles já às vezes mostravam as possíveis mudanças. Então, numa doutrina de 2019, você ainda consegue talvez perceber as modificações. Agora, mais que isso, cuidado, né? Porque isso pode ser prejudicial. Ah, professora, esse artigo, por exemplo, que a senhora indicou do Tomás Saavedra, ele é de 2015. É de 2015, só que ele está tratando nesse artigo da vulnerabilidade, ele está tratando mais da parte principiológica, conceitual, então não tem tanto problema assim, tá? Mas muito cuidado quando vocês se depararem com uma obra de direito empresarial que for estudar franquia e essa obra for anterior a 2020, principalmente se for anterior a 2019, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir escrevendo aí no bate-papo, ou então pode ligar o microfone e falar aí também, que aí a gente vai conversando, tá? Eu só não estou conseguindo acompanhar o WhatsApp, porque senão a gente se perde, né? Bom, só para fazer uma recapitulação da história da franquia, né? A franquia surgiu nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Civil, com, olha só, a Singer. Quem lembra da Singer, né? Quem já viu a máquina Singer? Gente, a minha mãe tem, minha avó tem. Eu brincava muito de carrinho debaixo dessa Singer. Nossa Senhora! Então, olha só, a Singer foi a primeira empresa que ela percebeu ali um sistema de ir atrás de colaboradores, um sistema de tentar expandir o seu mercado sem ter que abrir filial. Porque o tchan da franquia é isso, olha, eu vou abrir extensões da minha empresa, mas não é como filial, não é sobre minha responsabilidade. Não vai ser eu que vou ter responsabilidade tributária, não vai ser eu que vou ter responsabilidade trabalhista, administrativa. Essa responsabilidade é todinha do meu colaborador. Então, ela foi visionária quando criou aqui o sistema de franquia, né? Eu vou atrás de colaboradores, vou ceder para eles o uso da minha marca e eles se viram com as vendas, né? Então, foi uma sacada, assim, de mestre. Depois disso, a General Motors e a Coca, elas também começaram a adotar o sistema de franquia.
mas só explodiu mesmo com o McDonald's, né, em 1954. Então, o boom foi a partir do McDonald's, né? Aliás, o que seria o McDonald's se não fossem as franquias, né? Talvez eles não teriam tanto poder de mercado. Inclusive, se vocês tiverem tempo, né? Tem gente que está ocioso e tem gente que está trabalhando muito mais nesse período de pandemia, né? Mas quem tiver tempo, disponibilidade e interesse, tem um documentário na Netflix que fala Fome de Poder. Conta a história do McDonald's. É muito interessante, tá? No Brasil, o sistema de franquia ele é, veio só em 1960, né, com a IAG e com o CCAA. Depois nós tivemos outras empresas, ó, a Boticário trouxe em 70. E em 1980, a ABF, né, foi criada, que é a Associação Brasileira de Franchise. Eu vou mostrar aqui para vocês o site dela. Quem pensa em abrir uma franquia aqui na sala ou indicar o sistema de franquia, enfim, né, ou estudar um pouquinho mais, é interessante conhecer o site da ABF, porque ele traz ali para nós muitas informações interessantes, por exemplo, traz ali valores de franquia, formas de franquia, enfim, né, os dados, as projeções, é bacana o site deles. Na década de 90 foi aprovada a Lei 8955 de 94, né, no ano de 94, que era a nossa lei de franquia, a lei que vocês estudaram lá no sexto período. Depois disso, nós tivemos um crescimento mais lento, porque a lei começou a regular, né? Então, assim, enquanto o mercado estava livre, estava crescendo. A partir do momento que a gente teve uma lei regendo, né, criando ali requisitos, enfim, obrigações, aí o crescimento ele diminuiu, mas mesmo assim continuou a crescer. E ano passado, em 2019, né, nós tivemos aqui a nova lei de franquia, que é a 13.966. Bora? Bom, então, a legislação que nós utilizamos aqui dentro da franquia, a nova lei de franquia, 13.966, né? Utilizamos Código Civil também, porque o contrato de franquia é um contrato atípico, não é porque ele tem previsão legal que ele é típico, pelo contrário, eu vou incorporar aqui dentro do sistema de franquia, por exemplo, coisas lá do direito de não sei se é acho que não era pergunta não, né? Mas, assim, nós vamos incorporar aqui dentro do contrato de franquia, por exemplo, cláusula de exclusividade, cláusula de territorialidade, que a gente pode pegar lá do contrato de concessão mercantil. Eu posso pegar, por exemplo, a questão da rescisão lá do contrato de comissão ou lá do contrato de distribuição, enfim, né? Então, para o nosso contrato de franquia, eu posso incorporar outros mecanismos, outros instrumentos, tá? Vou utilizar também regrinhas de direito internacional privado, principalmente quando se tratar de uma franquia que envolve uma multinacional. Que aí a gente vai eleger, por exemplo, o foro do contrato, a gente vai determinar questões de cláusula de arbitragem, submissão isso ao Sistema Mundial de Propriedade Intelectual, ao OMC, enfim, né? Outras disposições legais, por exemplo, a Lei de Propriedade Intelectual, né? Eu também posso aplicar aqui a LPI. Veja só, a Lei 13.969, perdão, 13.966, né? 13.966, fica mais fácil falar assim, olha, dispõe sobre o sistema de franquia, tá aqui no cantinho, dispõe sobre o sistema, aqui não teria de riscar, dá agonia, dispõe sobre o sistema de franquia empresarial e revoga a 9855, né? Que é a antiga lei de franquia. No artigo 8º, fala para nós, olha, a aplicação dessa lei observará o disposto na legislação de propriedade intelectual vigente no país, ou seja, tem que obedecer a questão das marcas e patentes. Não tem como eu começar um negócio de franquia se a minha marca não está devidamente patenteada, não está registrada lá no INPI. O artigo 9º, olha, revoga-se a lei 9855 de 1994. Aí o aluno fala, nossa, professora, lá do sexto período, a única coisa que eu lembrava era franquia, e ainda revogou a lei. Olha, calma, respira. Tudo que a gente aprendeu lá ainda mantém, tá? A nova lei de franquia, ela aprofundou um pouquinho mais, mas aqueles conceitos que nós aprendemos lá, todos eles, né, estão de pé ainda dentro da nova lei. Bom, e essa lei entra em vigor transcorrido 90 dias de sua publicação oficial. Então, ela entrou em vigor dia 26 de março de 2019, né?
recentíssima, né? Um mês aí que essa lei está em vigor. Bom, conceito de franquia. Olha só, tá lá no artigo 1º da nova lei de franquia. Antes o conceito estava no artigo 2º, né? Deixa eu ver onde que eu coloco esse negócio aqui da caixinha do aplicativo. Para eu ver se está entrando novas pessoas, porque a reunião eu tenho que aceitar, né? Então vamos lá. Aqui no artigo 1º da Lei 13.966 fala para nós o seguinte: olha, eu esquematizei aqui no lado esquerdo, tá? Esquematizei aqui no lado esquerdo e o conceito está aqui no artigo 1º. Olha, é o sistema pelo qual o franqueador cede ao franqueado. Então, olha, o nosso colaborador é o franqueado. E o nosso peixe grande, o nosso fornecedor é o franqueador, tá? Então, o franqueador é o fornecedor e o colaborador é o franqueado. Como é um sistema que nasceu nos Estados Unidos, nós temos alguns termos em inglês, né? Franchise e franchise, né? Por conta do sistema de franquia, franchise, né? Bom, e o conceito lá do artigo 1º fala para nós, então, é o sistema pelo qual o franqueador, fornecedor, cede ao franqueado, colaborador, o direito de uso de marca ou patente, o direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços. Galera, a maioria das franquias tem distribuição exclusiva. Ou vocês já viram, por exemplo, lá na Cacau Show vender Nestlé? Não, né? Já viram, por exemplo, lá no Boticário vender Jequiti? Também não, né? Agora, por exemplo, às vezes você está em alguma franquia que é tipo mini market, né? Loja de conveniência, aí vai vender vários produtos, né? Mas a maioria das franquias, elas trabalham com cláusula de exclusividade, tá? Bom, eu vou ceder ainda o direito de uso de tecnologia de implantação e de administração de negócios, ou seja, prestação de serviços, né? Nós temos franquias, por exemplo, temos muitas franquias na área do ensino, na área dos negócios, né? De administração, de finanças, maquininhas de cartão, enfim, nós temos franquias em todas as áreas. Bom, é um sistema operacional desenvolvido, ou sistema operacional desenvolvido ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício. Aqui na franquia, aqui longe de ser vínculo empregatício, até porque nós temos uma relação eminentemente de pessoas jurídicas, né? Eu tenho uma empresa quanto empresa, tanto fornecedor quanto colaborador são empresas, então não tem que se falar nem ventilar a hipótese de vínculo empregatício aqui no sistema de franquia. Então, mais uma vez, franqueador, franqueado, fornecedor, colaborador, franchise, franchise, tá? Bom, bora. Conceito ainda, né? Lá do Fran Martins, olha, é o instrumento pelo qual um comerciante, franqueador, licencia o uso de seu nome ou sua marca, né, de produtos a outro, ou presta-lhe serviços de organização empresarial. O Fran Martins fala para nós que o contrato de franquia ele conjuga dois instrumentos, dois contratos. Olha, o licenciamento de uso da marca, ou seja, vou licenciar o uso da minha marca, e além disso, eu vou fornecer ali uma organização empresarial. Então, além de ceder a marca, né, ceder o uso da marca ou da patente, eu vou te fornecer organização empresarial, que seria engineer, management e marketing. Olha, o que seria o engineering? Olha só, o franqueador orienta, define, projeta e executa o layout do estabelecimento do franqueado. Serviços de engenharia, né? Então, eu vou te fornecer todo o projeto. Vocês já repararam que quando você entra no Subway, você está entrando em todos as Subways, a estrutura do McDonald's, se você for para a França é a mesma, se você for para a China é a mesma, enfim. Não sei se na China tem McDonald's, né? Mas enfim. As franquias, elas seguem ali o mesmo padrão, né? O mesmo layout. Eu não me recordo se eu cheguei a comentar com a turma do 6º período, quando vocês estavam lá no 6º período, de uma ação que nós estávamos advogando para a Subway, né? Para o nosso franqueado, né? O pequeno, né? O nosso colaborador. E ele iria abrir uma franquia lá no Shopping Passeio das Águas, quando o shopping foi inaugurado. E daí, a Subway grande manda todo o layout, todo o projeto, enfim, e fala, executa. E aí, quando ele foi executar, a coifa, né, da chapa do sanduíche lá, não sei, nem lembro mais se é assim que fala, dava para o rumo
da tubulação do ar-condicionado de todo o shopping. E aí eles embargaram a obra, né? Só que eles falaram, olha, é o layout, o meu cliente falou, né? Olha, é o layout, ele já vem para mim, eu só tenho que executar o projeto, eu não posso inverter isso aqui. E o shopping falou, você não vai colocar uma coifa, né, no meu que dá para o sistema de gás de ventilação do ar-condicionado. Você vai colocar em risco toda a estrutura do shopping, todas as pessoas, né? Não só os trabalhadores, mas as pessoas que frequentam o shopping, né? Porque explode, né, galera? Isso aí é óbvio, né? Só que o que aconteceu com o meu cliente? Ele não podia mudar o layout porque isso era questão contratual. Você não pode mudar o layout. E aí teve que acionar juridicamente, né? Teve que ir para a justiça isso, porque se ele tivesse ali uma decisão judicial, né, falando que ele tinha que mudar, aí ele se eximia de qualquer coisa perante o seu fornecedor, perante a Subway grande, né? Então, assim, o Passeio das Águas embargou a obra do projeto, né? E, assim, faltava só a Subway para lançar o Passeio das Águas, e aí a obra embargada, e teve que. E não queriam inaugurar com lojas em construção, não teve jeito, né? Aí eles se notificaram, foi para a justiça, enfim, eles ajuizaram o processo, com uma obrigação de fazer, né? Uma ação de obrigação de não fazer, né? Perdão, para que não fosse construído daquela forma e obrigação de fazer para que fosse feita a inversão ali do layout. E aí, com essa decisão judicial, a gente conseguiu fundamentar perante o nosso fornecedor porque o layout estava fora dos padrões. Então, lá é a única sub que vocês vão encontrar de forma inversa, né? Porque geralmente você entra, vê toda a publicidade, todo o sanduíche, e o caixa fica lá no fundo, né? Porque essa é a estratégia, né, do marketing, é você ter toda a publicidade ali, todo o sanduíche, todo o cheiro, né? Enfim, o caixa fica lá no cantinho, né? A hora do pagamento fica lá no cantinho. Lá não, lá é o inverso. Primeiro você entra, vê mesa, vê cadeira, vê a forma de pagamento, o caixa e o sanduíche está lá no canto, porque ele teve que inverter a ordem da loja, né? Da estrutura lá, para se adequar às regras ali do shopping. Isso eu estou contando para vocês como é importante a questão do layout, como as empresas elas exigem que seja seguido aquele layout, né? Por isso que o Fran Martins fala, eu te forneço, inclusive, serviços de engenharia, serviços de projeto. Às vezes, vem a própria equipe montar aquela estrutura. Né? A própria ali faz toda a construção ali, né? Tão rígido que eles são com a questão da estrutura. Se você for no Outback ali do Goiânia Shopping, é o mesmo Outback que tem em São Paulo, em Florianópolis, nos Estados Unidos, enfim, né? O layout deles ele é a linha, é a marca da empresa, né? Bom, vou fornecer ainda management, né? O que seria isso? Olha, treinamento dos funcionários, né? Ou seja, da estruturação da administração do negócio. Então, eu vou treinar ali os seus gestores, eu vou treinar seus funcionários, eu vou ter alguém multiplicador, né? Então, tá vindo aqui, falei do Outback, né? Que é uma das franquias mais caras que nós temos, né? Tá vindo aqui um Outback, então vem o gestor da Austrália te ensinar como é que faz o molho, a preparação da carne, aquela cebola lá, né? Enfim. Ah, não, é do Burger King. Dizem que o molho do Burger King vem até dos Estados Unidos, né? Então, como é que se monta? Faz todo o treinamento dos funcionários ali. Inclusive da parte de administração também, na parte de recursos humanos, quem é que você vai contratar, como é que você vai treinar, enfim. Todo aquele serviço ali de management, né? E marketing, né? Marketing todo mundo sabe, né? As técnicas de colocação dos produtos ou serviços junto aos seus consumidores, envolvendo estudos de mercado, de publicidade, de vendas promocionais, lançamento de novos produtos ou serviços, etc. Então, eu já vou te fornecer toda aquela publicidade. Então, o marketing fica por meu encargo. Chama atenção aqui para vocês para a questão da seção aqui do uso, né? Olha só, o que se cede é o direito de uso da marca ou da patente, e não a marca ou patente propriamente dita, né? A propriedade da marca e da patente sempre continuará sendo do fornecedor. O colaborador vai poder usar aquela marca, né? Isso aqui na prática, isso é muito claro, né? Ou seja, imagine que no meu bairro tem ali uma Cacau Show. O cara não é dono da marca Cacau Show, mas sim ele tem ali o direito de usar
a marca Cacau Show. É igual lá na seção, né? Lembra que lá na concessão, né, das concessionárias, lá na Lei Ferrari fala para nós isso: eu vou te ceder o direito de uso de marca ou de patente, né? Mas não vou ceder a marca ou a patente propriamente dita. Só para ficar bem claro aí na cabecinha de vocês, né? Bom, o contrato, né, já até adiantei a sua natureza jurídica. Olha, não é um contrato típico. Não é porque tem previsão na lei, não é porque tem ali, como diz lá no direito penal, a tipificação, né? Porque aqui o contrato significa só mesmo que ele está previsto. Mas eu posso incorporar ele características de outros contratos, como eu coloquei, de concessão, de fornecimento, distribuição, da compra e venda, da venda contenta, enfim, eu posso incorporar aqui dentro no meu contrato de franquia outros instrumentos, outras características, tá? Então, não é um contrato típico, isso já foi cobrado na prova da OAB, tá? Não é porque tem previsão legal que é contrato típico, tá? Bom, quais são as características do contrato de adesão? Olha só, primeira característica eu nem coloquei aí, mas ó, contrato de adesão, já vem aqui para você um contrato padrão, né? Consensual, bilateral, aqui interempresarial, ou seja, pessoa jurídica com pessoa jurídica, solene, guarda aí a solene daqui a pouquinho, oneroso, obviamente, né? E de prestação sucessiva, ou seja, mês a mês, né? Bom, por que eu chamo a atenção aqui para vocês por ser um contrato solene? Está previsto lá no artigo 7º, né? Antes estava no artigo 8º da antiga lei de franquia. Olha só, o artigo 7º ele trouxe para nós outras observações que o antigo artigo 8º. O artigo 8º antes falava só assim, ó, é um contrato solene porque tem que ser escrito e na presença de duas testemunhas. Agora o artigo 7º ele trouxe para nós outras situações. Olha, os contratos de franquia obedecerão às seguintes condições. Olha, os que produzirem efeitos exclusivamente no território nacional serão escritos em língua portuguesa e regidos pela legislação brasileira. Ou seja, necessariamente o contrato tem que ser escrito, né? Então tem que ser redigido. Já trouxe aqui para nós que não pode haver contrato de franquia verbal. 2. Os contratos de franquia internacional, né, serão escritos originalmente em língua portuguesa ou terão tradução certificada para a língua portuguesa custeada pelo franqueador, ou seja, né, pelo nosso peixe grande. E os contratantes poderão optar no contrato pelo foro de um de seus países de domicílio. Olha só, a questão do foro é importante, né? Elege-se o foro da comarca tal para dirimir quaisquer dúvidas sobre eventualidades desse contrato. Parágrafo 1º. As partes poderão eleger juízo arbitral para solução de controvérsias relacionadas ao contrato de franquia. Galera, 99,9% dos contratos vem com cláusula arbitral. Por isso, quem quer advogar na área empresarial tem que saber um pouquinho de conciliação e mediação, até mais de mediação, inclusive. Porque para o empresário, evitar lide judicial é suprassumo. O empresário detesta processo judicial. O empresário quer resolver tudo antes de ir para a via judicial. Porque isso daí diminui sua marca, te coloca em maus lençóis, abre precedentes, né? Então, assim, o empresário não quer levar isso para a via judicial, tá? Nós que atuamos aqui no direito empresarial, a nossa principal meta é tentar resolver isso tudo antes que se vire processo. E por isso que é bom advogar empresarial, né? Porque você resolve tudo antes, não precisa depender de processo. Cadeirinha. Então, assim, a mediação é até mais interessante do que a arbitragem, porque a mediação, ela visa mais uma composição mais amigável. A arbitragem, ela tem ali um quesinho de jurisdição, né? Nos nossos contratos que eu tenho percebido, mais está tendo a cláusula de mediação do que de arbitragem, tá? Mas, enfim, né? Tanto faz. O importante é evitar isso e ir isso para o judicial. Se for uma empresa aqui, por exemplo, que opera em bolsa de mercado de valores, galera, passivo judicial diminui o valor da ação. Então, quer se livrar desse processo, não quer ter processo judicial, né? E a mediação é sigilosa. Então, isso aí fica bom para o empresário ainda, porque ninguém vai ficar sabendo daquela demanda, daquele problema, percebe? Por isso que é bacana essa cláusula da mediação e da arbitragem também, né?
Parágrafo 2º. Para fins desta lei, entende-se como contrato internacional a franquia, aquele que pelos atos concernentes à sua conclusão ou execução, a situação das partes, quanto à nacionalidade, domicílio e localização do seu objeto, tem liames com mais de um sistema jurídico. Né? Isso aqui só está explicando para nós o que seria um contrato internacional. Caso expresso, olha aqui, caso expresso o foro de opção no contrato internacional da franquia, as partes deverão constituir e manter representante legal ou procurador devidamente qualificado e domiciliado no país do foro definido, com poderes para representá-los administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. Então, essa cláusula aqui é muito boa, porque por mais que seja uma multinacional, eu posso demandar ela aqui, tá? Porque vai ter um representante daquele país aqui, um representante daquela empresa, né? Que seria naquele país aqui. Bom, agora que eu chamo a atenção para vocês aqui no solene, olha só. O contrato, ele tem validade independentemente de ser levado a registro perante cartório ou órgão público. Perceba que a lei, em momento nenhum aqui do artigo 7º, eu falei que eu deveria registrar esse contrato em algum lugar, né? Então, veja só, o contrato, basta que ele seja escrito na língua portuguesa. O único requisito que colocou aqui para mim é que ele seja escrito. Perceberam? Em momento nenhum falou que eu preciso registrar isso em cartório ou órgão público. Mas, né, no entanto, todavia, porém, como tudo no direito nós temos exceção, né? Se eu quiser que esse contrato tenha validade perante terceiros, olha o que está lá na lei da LPI, olha só. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, olha, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. Então, para o contrato de franquia ter validade perante terceiros, aí eu preciso, né, registrar no INPI. Mas veja bem, é requisito de validade? Não é requisito de validade que ele seja escrito em língua portuguesa. O único requisito é esse. Agora, perante terceiros, aí eu teria que registrar no INPI. Inclusive, eu coloquei uma questão de uma prova aqui, galera, para juiz. Prova para juiz, olha só. Olha, o contrato de franquia regularmente celebrado, olha, tem sua validade entre as partes diferida para o momento do seu registro no INPI. Diferido é postergado. Olha, o contrato de franquia regularmente celebrado, ou seja, escrito na língua portuguesa, né? Tem a sua validade entre as partes postergada só para quando fazer o registro no INPI. Olha aqui, validade entre as partes. Ou seja, o item é incorreto, né? Porque se ele for regularmente celebrado, escrito, né, na língua portuguesa, ele já tem validade. Eu não preciso registrar entre as partes. Agora, se eu quero que tenha validade perante terceiros, aí sim eu teria que fazer o registro no INPI, ok? Bom, o foro nós até comentamos, né? O STJ já falava que prevalece o foro do contrato, né? O que está estipulado em contrato. Aí, seguindo, né, as decisões aqui do STJ, a nova lei já até colocou expressamente lá no artigo 7º, inciso 2, parágrafo 3º, né? Que a gente comentou aqui, ó, tá vendo? Ó, questão do foro, né? Parágrafo 3º, enfim. Bom, então, segue a orientação do STJ, porque a antiga lei não mencionava sobre isso. Aí a gente só tinha jurisprudência do STJ, né? Agora não, agora sedimentou, né, na lei. Então, vamos falar então sobre a circular de oferta, a nossa COF, né? Que eu falei para vocês que circular de oferta é o tema mais importante de franquia. Quando cai franquia, cai circular de oferta. Quando você quer visualizar a questão de anulação de contrato, de cláusula contratual, primeira coisa que você tem que ver aqui na franquia é o contrato, né? Se tem a questão da circular de oferta, o que está previsto na circular de oferta, se isso foi apresentado ou não. A circular de oferta, na antiga lei, estava no artigo 3º, agora está no artigo 2º. E a circular de oferta da nova lei, ela vem trazendo mais requisitos, porque antes nós já tínhamos uma série de requisitos, 20 e tantos requisitos. Agora a nova lei trouxe mais requisitos ainda. Coloquei aqui para vocês, ó. Sempre que um franqueador tiver interesse na implantação do sistema de franquia, ele deverá fornecer ao interessado
em tornar-se o franqueado uma circular de oferta de franquia, a COF, né? Por escrito em linguagem clara e acessível, contendo diversas informações previstas lá no artigo 2º. Então, a circular de oferta é como se fosse um panfleto, como se fosse ali uma oferta mesmo, né? A gente não pede um orçamento, é aquilo ali, é o projeto, né? Por que eu tenho que... como que você me convence que a sua franquia é interessante para eu investir meu dinheiro nela? Então, a circular de oferta vai trazer todas as características. Olha só, deixa eu abrir a lei aqui para vocês. Olha, para vocês verem a quantidade, né, de requisitos. Eu estava até lendo, olha. Artigo 2º, olha só. Para implantação da franquia, o franqueador deverá fornecer ao interessado circular de oferta, escrita em língua portuguesa de forma objetiva e acessível, contendo obrigatoriamente, olha o tanto de incisos. Começa, né? Histórico, qualificação, balanço, indicação de ações judiciais, percebe? Opa, peraí, essa marca está com muita demanda judicial, então talvez não seja interessante, né? Porque tem a questão do passivo, tem a questão patrimonial, enfim, né? Olha, que possam comprometer a operação da franquia no país, né? Descrição detalhada da franquia, descrição geral do negócio e das atividades, perfil do franqueado ideal. Então, vou analisar se você tem aqui o perfil. Geralmente, quando você vai abrir uma franquia, eu quero abrir uma franquia, deixa eu ver, eu quero abrir uma franquia do Boticário. Aí você, lá no site do Boticário, deseja ser um franqueado? Aí você acessa lá, aí vai entrar em contato com as pessoas, eles já vão te passar ali um questionário para ver se você tem um perfil, né, para a empresa. O Outback é uma das franquias mais rígidas que nós temos. Galera, se você atrasou o boleto da faculdade, eles vão descobrir. E não vai te dar o perfil de franqueado do Outback, né? Olha, requisitos quanto ao desenvolvimento do direito do franqueado, especificações quanto total estimado do investimento, valor da taxa inicial, o valor das instalações e equipamentos, informações claras quanto às taxas periódicas, remunerações periódicas, aluguel, taxa de publicidade, seguro mínimo, relação completa de todos os franqueados, isso aqui é muito importante, olha só, inclusive se desligaram nos últimos 24 meses por questão da cláusula de territorialidade, sabe? A gente estava com um cliente que ele tinha ali uma Cacau Show no centro, e aí, assim, na Páscoa bombou, vendeu muito. E aí a Cacau Show autorizou uma outra franquia 2 ruas acima da dele, também lá no centro. E aí, chegou a Páscoa do ano seguinte, galera, ele pensou, nossa, ano passado bombou, faltou produto, eu vou pedir mais, né? Só que assim, ele pediu mais, mas ele me lembrou, opa, agora eu tenho um concorrente, então não vou pedir tanto assim a mais não. Só que, galera, ele não vendeu nem 40% que ele pediu. Ele teve um baita prejuízo exatamente por conta, né, dessa questão dessa liberação de uma pessoa 2 ruas acima dele. Então, é muito importante saber a questão aqui dos seus concorrentes, porque se não tiver a cláusula de territorialidade, tem que ligar, né, nesse ponto aí para não gerar concorrente entre os próprios franqueados, né? Informação relativa à política e de atuação territorial, enfim, né? Então perceba que, olha, é um rol muito grande, vem falando a questão dos pagamentos mensais, os royalties, enfim, né? Então, olha, é muito importante a questão aqui da circular de oferta, tá? Os requisitos da circular de oferta, a proposta que vai ser te enviada tem que ser devidamente analisada, minuciosamente analisada, criteriosamente analisada antes de se concretizar ali um contrato de franquia. E olha só, no parágrafo 1º da lei, está falando aqui para nós, olha, a circular de oferta deverá ser entregue ao candidato no prazo mínimo de 10 dias, né? Exatamente por quê? Para dar tempo de você analisar, tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso material. Então, aqui eu coloquei só para vocês verem algumas situações que estão lá no rol do artigo 2º. Mas eu fiz questão de mostrar para vocês que o rol é muito mais extenso. Aqui eu fiz um baita de um resumo, né? Olha, lá no parágrafo 1º, então, fala para nós no prazo de 10 dias antes da assinatura do pré-contrato ou do contrato, tá? Porque às vezes tem pré-contrato. É até interessante quando tem pré-contrato.
A questão aqui do prazo de 10 dias é exatamente para a pessoa analisar, para a pessoa pensar melhor, enfim. Sob pena, se eu não entregar essa COF, eu só entregar uma COF mal feita, que não tem todos os requisitos, que não está com a linguagem clara, acessível, olha só, é cláusula de anulabilidade ou nulabilidade e devolução de todas as quantias que já houver sido pagas, né? Ou seja, vai ter ali a rescisão do contrato sem culpa do franqueado. Foi culpa do fornecedor, do franqueador, e não do nosso colaborador, ok? A COF é a responsabilidade do franqueado, tá? Olha como é que isso foi cobrado também numa prova para juiz. Gente, quando cai franquia, a gente tem que rir de orelha, porque assim é questão muito fácil, né? Olha, a circular, né, de oferta de franquia pode ser entregue pelo franqueador ao franqueado após a assinatura do contrato e do pagamento de taxas. Galera, fala sério, né? Você vai pagar e depois ver a proposta? Você vai pagar e depois ver o panfleto? Você vai pagar e depois ver o que está no contrato? Não tem lógica isso, né? Essa questão aqui foi aquela questão, acho que para ninguém zerar a prova, né? Porque olha aqui, é óbvio que tem que entregar a circular de ofertas antes. Você tem que fazer a proposta antes, né? Olha, alguém aqui, por exemplo, vai comprar um apartamento sem ver a planta do imóvel? Sem ver o que é possível? Não, né? Alguém aqui compra e depois pede orçamento? Também não, né? Se você quer orçamento, você pede antes, né? Então, a circular de oferta, ela tem que ser antes. E a lei ainda fala, tem que ser no mínimo antes, né? Um prazo de 10 dias, tá bom? Seguindo, então, aqui a nossa de franquia. Franchising no Brasil, né? Só por curiosidade, né? Mostrar aqui para vocês. Olha só. Hoje, nós temos, lá no site da ABF, né? Nós temos o ranking aqui das 50 maiores franquias no Brasil. É muito interessante esse ranking. Acho que tá até aqui. Vamos nesse aqui primeiro. Olha, Não, vamos lá no das franquias primeiro. Olha só, hoje quem está em primeiro lugar no Brasil, tá? É o Boticário, né? O segmento saúde, beleza e bem-estar, né? Olha, em 2019 ela tinha 3.906 unidades. Muitas unidades, né? A gente para pensar, né? Bom, McDonald's está em segundo lugar. Todo mundo acha que a maior franquia é o McDonald's, né? Olha só, e não, tá aqui, ó, o McDonald's está bem atrás do Boticário, ó, com 2.459 franquias, né? Depois nós temos aqui a MPM, já viram aquelas lojas de conveniência nos postos de combustíveis, né? A MPM, então, segmento de alimentação. Aquilo lá é uma franquia, né? E olha, uma baita franquia, tá no terceiro ranking, né? Ano passado estava em segundo, olha aqui, brigaram ano passado com o McDonald's, né? Depois Cacau Show, depois Subway, né? Depois eu não sei como é que se fala esse nome aqui, mas é aquela empresa de maquininha de cartão. Já viram as maquininhas azuis? Azul clarinha, né? Não sei se é a Akio. Um dia alguém até me falou, só que, enfim, né? A gente só passa o cartão, a gente não fica olhando o nome, nem preocupado com como é que soletra o negócio, né? Mas, enfim, é de daquelas maquininhas de cartão, tá? Lubrax mais, né? Aí é serviços de automotivo, né? Aquele óleo lubrificante, enfim, né? Ali é uma franquia. Kumon, acho que Kumon todo mundo sabe, né? Aquele bichinho rindo assim, né? Parece o bichinho do Nirvana, não parece? Bom, Jet Oil também é empresa de serviços automotivos, né? Também é relacionada ali à questão de troca de óleo, enfim, né? É um absurdo de cara a franquia da Akio. Como é que sei lá que fala isso, né? Enfim. Depois nós temos a CVC Brasil. Inclusive CVC Brasil é interessante. A CVC Brasil, ela tem um sistema de franquia e tem um sistema de comissão mercantil também. E aí no sistema de franquia, olha, ela tá, né, no ramo de hotelaria e turismo, né, em 10º lugar. Caiu, né? Ano passado estava em 8º. Se vocês acessarem lá a página da ABF, vocês vão ter aqui, toda a parte das 50 maiores franquias. Ó, Chili Beans, Fisk, CAA, né? Olha, Ering, Localiza, Espaço Laser, Chiquinho Sorvetes, né? Ai, que delícia, né? Essa hora da noite falando de comida, né? Havaianas, Piticas Moda. Nunca vi Piticas Moda. Five Sec, né? Aquela empresa de lavanderia, Arezzo,
Inodê, Carmen Stephens prepara com concursos, Microlins, deixa eu ver aqui, tem mensagem aqui. Manda o contato aqui do nono. Não entendi, Júnior. Mandar o contato. Vai falando aí, daqui a pouquinho, olha aqui. Calma, Pro. Microlins, Copenhague, Chocolates Brasil Cacau, Mundo Verdes, Samartã, Girafas, Casa de Bolos. Olha, Casa de Bolos, ninguém acha que é franquia, né? Acha que é uma lojinha ali do mercado mesmo, né? Nutrimais, Espoleto, enfim, né? Nós temos aqui Supera Ginástica para o Cérebro. Então, nós temos diversas empresas aqui, né? Que estão em ascensão. E olha só, as 50 maiores franquias do Brasil em relação a unidades. Não estou falando em faturamento nem poder de mercado, né? É em questão de unidades. Obviamente tem uma certa relação, né? Se está tendo muita unidade é porque está tendo muita procura, né? Mas enfim, às vezes tem franquias mais baratas que te dão até um retorno maior, né? Por isso que é interessante o próximo slide aqui do nosso material, saber a questão do segmento, né? Qual o segmento que mais utiliza o sistema de franquia? Olha só, nós temos o segmento de alimentação está em primeiro lugar, né? Olha só, 5,6% do faturamento. Depois, casa e construção. Multicoisas, por exemplo, né? Uma franquia goiana, para quem não sabe. Está aqui dentro do conceito de casa e construção. Comunicação, informática, eletrônica, entretenimento, enfim, né? Então, no rol aqui de quais áreas, quais segmentos nós temos mais franquias, a alimentação está bem à frente, né? Acho que era no outro slide, esse aqui. Enfim, é interessante vocês darem uma olhadinha no site da ABF, porque ela te dá esses dados, né? Inclusive, quer ver? Deixa eu abrir aqui o outro arquivo. O negócio do aplicativo está bem em cima das abas. Olha aqui para vocês verem. Olha, franquias com selo de excelência, né? Ou seja, as franquias mais top, reconhecidas, enfim, né? Com mais poder de mercado. Olha, a Five Assex, que é aquela empresa de lavanderia inteligente, né? Investimento, olha, a partir de 190 mil até 590. Por que tem essa diferença? Você vai abrir um quiosquinho ou você vai abrir uma loja grande? Você vai abrir um quiosquinho do McDonald's em 500 mil reais. Não, vou abrir o restaurante do McDonald's. Então tem restaurante do McDonald's que chega a 4 milhões de reais, né? Aquela rede de hotel Arcor, já ouviu falar? A franquia dela mais barata é 8 milhões de reais. A mais cara, quase 40 milhões de reais. É uma das franquias mais caras do mundo, né? Bom, aqui são as franquias com selo de excelência, né? Olha, Bibi, roupa infantil, né? Roupa infantil eu tô por dentro, né? Damásio, olha, farmácia artesanal, Fisk, né? Essas empresas aqui são empresas que têm o selo, né? Como, enfim, Montana Grill também tem sistema de franquia. Interessante que micro franquias, ou seja, né, franquias de 5 a 90 mil, né, franquias que eram grandes e aí elas visualizaram a questão do empreendimento e aí sedimentaram um pouco o seu mercado para conseguir expandir mais ainda. Olha, faca de cheiro, achei no pão. Gente, essa achei no pão é de embalagem, né? Muito, muito interessante. Deixa eu ver aqui, eu acho que a da Fecha Açaí tá aqui. Dry wash, aqui, Fecha Açaí. Vocês repararam tanto de Fecha Açaí que abriu por aí? Galera, tem Fecha Açaí quase todo setor aqui em Goiânia, né? Tem muito. Olha aqui da Fecha Açaí. Ela é daqui do estado de Goiás, ela é de Goiânia. Olha, investimento a partir de 71 mil reais, né? Goiás. Retorno de 18 a 24 meses. Faturamento médio mensal de 30 mil a 35 mil reais. Professora, por que o retorno é 18 a 24? Porque você tem que pagar royalties, né? Você tem que pagar a taxa mensal para a empresa também, tá? Bom, interessante, né? Olha, o número de unidades, nós temos hoje 159 unidades, sendo 7 no exterior, né? Olha, clique aqui para pedir informações. E aí, olha aqui, apoio fornecido, administração, assessoria de imprensa, né? Assistência técnica, planejamento, RH, enfim, né? Vem falando de várias
etapas do processo. Cadastro por meio de ligação, preenchimento do formulário, reunião, assinatura com a COF, ou seja, circular de oferta, né? Preenchimento da planilha de capacidade de investimento, assinatura do pré-contrato, suporte da franqueadora quanto ao mapeamento de pontos e visita da franqueadora para validação do ponto. Tá vendo? Então, como é interessante, né, a questão do site aqui? Então, enfim, depois quem tiver curiosidade, acessa lá o site da ABF, né, para dar uma olhadinha. Ah, vamos ver o do Montana Crime, por exemplo. Ah, eu tenho quase R$500 mil para investir em uma franquia. Quem dera, né? Se eu tivesse R$500 mil, eu não estaria aqui agora, né? Brincadeira, bora lá. Ó, sede em São Paulo, faturamento médio, R$130 mil, né? Retorno de 24 a 36 meses, né? Perdão, meninos. Então é bacana. Depois vocês dão uma olhadinha. Naquele slide aqui, deixa eu ver, acho que era lá pelas páginas 40 e poucos. Fala para nós, isso mesmo, olha, das franquias por região. Olha, aqui no Centro-Oeste. Marcas com sede na região. E até é bom que eu lembrei de outro aspecto. Uma das inovações da lei de franquia foi que agora a gente pode ter franquia não só de empresa privada, tá? Olha, volta aqui na lei de franquias aqui para vocês verem lá no artigo 1º, fala para nós aqui, ó. Aqui, ó, artigo 1º, parágrafo 2º. A franquia pode ser adotada por empresa privada, empresa estatal ou entidade sem fins lucrativos, independentemente do segmento que desenvolva suas atividades. Tá vendo? Ah, professor, então correios, loterias, tudo sistema de franquia, tá? Ó, marcas com sede na região do Centro-Oeste, né? Correios, por exemplo, da DEF, né? Girafas, Multicoisas, Fecha Açaí, Hiperfesta, Droga Shop, Biomundo, Menina Biju, MT Cred, Farmácia Artesanal. São, né, as empresas com sede, as franquias com sede no Centro-Oeste. Agora, as marcas com mais unidades em operação. Olha, Subway, o Boticário em primeiro lugar, Subway, Cacau Show, aquela Akikil, sei lá, né, como é que fala isso. Seguralta, Kumon, McDonald's, Fecha Açaí, Lubrax Mais e Wizard, né? São as empresas as franquias com maior representatividade no estado de Goiás, ok? Bom, então, no mais é isso. Muito obrigada a todos pela participação e até semana que vem. Valeu, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Então tá certinho. Tchau, tchau.